A luz do sol atravessava as cortinas da Academia de Artes Marciais, criando um jogo de sombras que dançava sobre o tatame gasto. Camila terminava seus alongamentos enquanto observava os outros alunos se dispersarem após a aula. Com 28 anos, ela encontrava ali um refúgio, um lugar onde podia esvaziar a mente e se concentrar apenas nos movimentos, na respiração e na força interior que o karatê exigia. Seu instrutor, Mestre Ivan, era uma figura imponente e, ao mesmo tempo, serena. Com 70 anos, carregava décadas de experiência e um carisma natural que fazia com que todos na academia o respeitassem profundamente. Ivan tinha um olhar penetrante e gestos calculados, sempre atencioso e meticuloso em cada instrução. Era o tipo de homem que parecia enxergar além do óbvio, como se pudesse ler pensamentos escondidos. Naquele dia, enquanto todos se despediam, Ivan se aproximou de Camila com seu passo calmo, porém firme. Camila, você pode ficar um pouco mais hoje? Gostaria de conversar com você sobre algo, disse ele com a voz grave e tranquila. Camila hesitou por um momento, surpresa pelo pedido. Ivan raramente se dirigia aos alunos individualmente, a menos que fosse para corrigir uma técnica ou elogiar algum progresso. Claro, mestre. Está tudo bem? Ela respondeu, tentando manter a voz firme, embora seu coração tivesse acelerado ligeiramente. Sim, tudo bem, mas preciso discutir algo importante, algo que vai além dos treinos. Ivan se afastou em direção ao fundo da academia, onde havia um pequeno escritório. Ele fez um gesto para que ela o seguisse. Camila sentiu uma pontada de curiosidade. Ao mesmo tempo, uma ansiedade que ela não conseguia explicar. O ambiente parecia mais silencioso do que o normal, quase como se a própria academia estivesse segurando o fôlego. Ao entrar no escritório, Ivan fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse em uma das cadeiras de madeira. Ele permaneceu de pé por alguns instantes, cruzando os braços enquanto olhava para o nada, claramente escolhendo com cuidado as palavras que diria a seguir. Camila, ao longo dos anos, vi muitos alunos passarem por aqui. Alguns procuram disciplina, outros buscam força, e há aqueles que, como você, estão à procura de algo mais profundo. Ela franziu a testa, intrigada. Algo mais profundo? O que o senhor quer dizer? Ivan se aproximou e se sentou na cadeira à sua frente. Seus olhos, intensos e carregados de uma sabedoria quase desconcertante, fixaram-se nos dela. O caminho das artes marciais não é apenas sobre o corpo, é sobre a mente, o espírito, mas às vezes, para alcançar o verdadeiro equilíbrio, precisamos enfrentar nossos próprios conflitos internos. E sinto que você está carregando algo, algo que impede seu progresso. Camila piscou, sentindo as palavras dele a atingirem com força. Era como se ele tivesse enxergado algo que ela tentava esconder até de si mesma. Eu não sei do que o senhor está falando, ela disse, desviando o olhar. Ivan sorriu, um sorriso pequeno e enigmático. Não espero que você me diga agora, só quero que saiba que estou aqui para ajudar. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela tensão do momento. Camila sentiu um calor subir pelo rosto, mas não sabia se era pelo desconforto das palavras dele ou pela proximidade inesperada. Mestre, por que isso é importante para o senhor? Ele se inclinou ligeiramente para frente, mantendo o seu olhar fixo no dela. Porque às vezes, o equilíbrio que buscamos nos outros pode nos ensinar a encontrar o nosso próprio. A frase ficou ecoando na mente de Camila enquanto Ivan se levantava, abrindo a porta e encerrando a conversa com um simples. Pense nisso. Ao sair da academia, a noite parecia mais pesada, carregada de perguntas que ela não sabia como responder. Nos dias que se seguiram, a conversa com Ivan ficou gravada na mente de Camila como uma tatuagem invisível. Ela tentou se concentrar em suas tarefas diárias,
mas as palavras do mestre ecoavam como um sussurro persistente. O que ele havia visto nela, que nem ela mesma conseguia identificar, e por que se importava tanto? Na aula seguinte, Camila chegou mais cedo do que o habitual. O silêncio da academia parecia mais acolhedor do que nunca. Enquanto ajustava sua faixa, ela notou Ivan no canto da sala, meditando. Seus olhos estavam fechados, o corpo imóvel como uma estátua. Havia algo quase hipnótico na forma como ele se entregava àquele momento, como se o mundo ao redor não existisse. Quando os outros alunos começaram a chegar, Ivan se levantou e iniciou a aula com o habitual rigor. A energia da prática foi intensa, mas Camila percebeu que os olhos de Ivan frequentemente recaíam sobre ela, avaliando cada movimento com atenção redobrada. Era como se ele estivesse esperando algo, mas ela não sabia o que. No final da aula, enquanto os outros alunos saíam, Ivan chamou Camila novamente. Hoje vamos treinar um pouco mais, disse ele com aquele tom tranquilo, mas firme. Ela assentiu, tentando esconder o nervosismo que começava a crescer. À medida que os dois se posicionavam no tatame, a sala parecia encolher. Ivan deu as instruções e eles começaram a prática de um kata avançado. Cada movimento era preciso, quase coreografado, mas havia algo diferente naquele treino. Os olhos de Ivan não estavam apenas avaliando a técnica, estavam desafiando Camila a ir além. Mais forte, Camila. Encontre o centro da sua energia, ele dizia, sua voz ecoando pelo espaço vazio. Ela se esforçava, seu corpo já exausto, mas havia algo nas palavras dele que a fazia continuar. Quando finalmente terminaram, o suor escorria por seu rosto e ela ofegava, tentando recuperar o fôlego. Excelente, disse Ivan, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Mas ainda falta algo. Falta o quê? Perguntou ela, frustrada com a falta de clareza. Ivan a olhou por um longo momento antes de responder. Falta você parar de lutar contra si mesma. Camila franziu o senho, mas antes que pudesse questioná-lo, ele se afastou, gesticulando para que ela o seguisse até o escritório novamente. Ao entrar, Ivan fechou a porta com cuidado. Desta vez, a atmosfera era diferente. Havia uma tensão palpável, um peso no ar que tornava cada respiração mais difícil. Ivan sentou-se na mesma cadeira da última conversa, mas sua postura estava diferente. Ele parecia mais descontraído, como se estivesse prestes a revelar algo pessoal. Camila, vou ser direto. O caminho para o equilíbrio não é fácil. Requer coragem, vulnerabilidade, e eu acredito que você está pronta para dar esse passo, mas só se estiver disposta a confiar em mim. Ela engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Eu confio no Senhor, mestre. Ótimo. Então preciso que você esteja aqui amanhã à noite, após o último treino. Há algo que quero mostrar a você, algo que pode mudar sua perspectiva. Camila hesitou por um instante, mas a curiosidade era maior do que qualquer dúvida. Estarei aqui. Naquela noite, em casa, ela tentou se distrair, mas o pensamento da promessa de Ivan não a deixava em paz. Ele era um homem respeitado, mas havia algo nos olhos dele que sugeria profundidades que ela não conseguia compreender. No dia seguinte, quando a última aula terminou, Camila ficou. A academia estava vazia, exceto por ela e Ivan. Ele a guiou até o fundo da sala, onde havia uma porta que ela nunca havia notado antes. O que há aqui? Perguntou a voz trêmula. Algo que poucos tiveram a chance de ver. Ele abriu a porta, revelando um pequeno espaço iluminado por velas. No centro, havia uma mesa com um objeto coberto por um pano. Ivan gesticulou para que ela entrasse, fechando a porta atrás deles. Este é o meu espaço pessoal, onde medito e trabalho com meus alunos mais dedicados. Camila olhou ao redor,
notando as paredes cobertas de símbolos e fotografias antigas. O ar parecia mais denso, quase cerimonial. Ivan se aproximou da mesa e retirou o pano, revelando um conjunto de pedras polidas dispostas em um padrão intrincado. Estas pedras representam os elementos que governam nossa vida: terra, água, fogo, ar e espírito. Cada uma tem uma energia única. Quero que você escolha uma e se conecte com ela. Camila hesitou, mas se aproximou da mesa, deixando os dedos pairarem sobre as pedras antes de finalmente escolher uma de cor azul profundo. Ivan assentiu, satisfeito. Uma escolha interessante. A pedra da água representa emoções e adaptação. Agora, segure-a e feche os olhos. Enquanto ela obedecia, Ivan começou a falar em um tom baixo e quase hipnótico. Sinta o peso dela, a textura. Conecte-se com a energia que ela emana. Permita que ela revele o que está dentro de você. Camila sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, seguida por uma sensação de calma que parecia surgir do centro da pedra. Quando abriu os olhos, Ivan estava mais próximo, observando-a com um olhar intenso. O que sentiu? Ele perguntou suavemente. Foi como se algo dentro de mim tivesse sido desbloqueado. Ela respondeu, ainda surpresa com a experiência. Ivan sorriu novamente, desta vez com algo mais profundo em sua expressão. Então estamos prontos para o próximo passo. Camila segurava a pedra azul com força, como se o pequeno objeto tivesse se tornado uma âncora para a torrente de emoções que se formava dentro dela. O olhar de Ivan continuava fixo, carregado de uma intensidade que ela não sabia se era reconfortante ou desconcertante. O ar no pequeno espaço parecia mais pesado, carregado de algo indescritível. Agora que você tocou nessa energia, quero que a use, disse Ivan, sua voz baixa, mas firme. Feche os olhos novamente e se concentre no que sente. Imagine a água fluindo dentro de você, atravessando suas barreiras internas. Camila respirou fundo e obedeceu, permitindo-se relaxar. Lentamente, sentiu uma corrente invisível se formar em seu corpo, uma sensação de movimento constante que parecia tanto externa quanto interna. Era estranho e fascinante ao mesmo tempo, como se a pedra tivesse despertado algo adormecido nela. Consegue sentir? Perguntou Ivan, aproximando-se um pouco mais. Sim, respondeu ela, a voz quase um sussurro. É como se houvesse algo se movendo, algo que sempre esteve lá, mas que eu nunca percebi. Ivan assentiu, satisfeito. Ele se agachou ao lado dela, tão próximo que Camila podia sentir o calor de sua presença. Seu tom mudou, tornando-se mais pessoal, quase confessional. Essa energia é sua, Camila. Não veio da pedra, mas de você. A pedra apenas ajudou a liberá-la. Muitos passam a vida inteira sem nunca acessar essa parte de si mesmos, mas você conseguiu. Ela abriu os olhos, encontrando os dele tão perto que o brilho das velas refletia nas profundezas de suas pupilas. Por um momento, o silêncio entre eles parecia vibrar, cheio de palavras não ditas e significados ocultos. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou, finalmente quebrando o silêncio. O senhor tem tantos alunos, mas escolheu me ajudar de uma forma que nunca vi antes. Por quê? Ivan não respondeu imediatamente. Ele se levantou e começou a caminhar lentamente ao redor da sala, os olhos fixos nas paredes cobertas de símbolos e fotos. Quando falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela nunca ouvira antes. Porque vejo em você algo que vi em mim mesmo há muitos anos. Um conflito interno, uma luta para encontrar o equilíbrio entre o que somos e o que desejamos ser. Vi isso em seus olhos desde a primeira aula. Camila engoliu em seco, sentindo as palavras dele a atingirem com uma força inesperada.
Ela nunca falara sobre suas inseguranças ou sobre as dúvidas que a assombravam, mas de alguma forma ele parecia saber. Eu, eu não sei o que dizer, admitiu, desviando o olhar. Ivan parou à sua frente novamente, inclinando-se ligeiramente para que seus olhos ficassem na mesma altura dos dela. Não precisa dizer nada, apenas confie no processo e confie em mim. A intensidade de sua voz fez o coração de Camila disparar. Ela queria acreditar nele, queria se entregar completamente àquele momento, mas algo dentro dela ainda resistia. Isso é difícil para mim, admitiu, a voz carregada de vulnerabilidade. Eu não estou acostumada a me abrir assim. Ivan sorriu suavemente, um sorriso que parecia conter tanto compreensão quanto paciência. As maiores transformações começam com pequenos passos, e você já deu o primeiro. Ele se afastou e voltou sua atenção para a mesa com as pedras. Enquanto ele rearranjava os objetos, Camila sentiu uma mistura de alívio e vazio. Havia algo no jeito de Ivan que a puxava, mas também a deixava inquieta, como se ele estivesse constantemente cruzando uma linha invisível, mas sem nunca ultrapassá-la completamente. Isso é tudo por hoje, disse ele, virando-se para ela. Descanse e reflita sobre o que aconteceu aqui. Amanhã começaremos a próxima etapa. Camila assentiu, ainda segurando a pedra. Ao sair da sala, sentiu-se estranhamente leve, mas também carregada de uma energia nova e desconhecida. Enquanto caminhava pela noite fria até seu carro, sua mente era um turbilhão de pensamentos e sensações. Quando chegou em casa, colocou a pedra na mesa de cabeceira e ficou olhando para ela por vários minutos. Como algo tão pequeno podia causar um impacto tão grande? E mais importante, o que significava essa conexão crescente com Ivan? Na manhã seguinte, o dia parecia mais lento. Cada tarefa cotidiana parecia envolta em uma névoa de distração. Tudo o que Camila conseguia pensar era na noite anterior e no que viria a seguir. Ela sabia que algo estava mudando dentro dela, mas ainda não conseguia definir exatamente o que. Quando a noite Master chegou, Camila voltou à academia. A aula foi mais intensa do que o habitual, e Ivan parecia ainda mais atento a cada movimento dela. Depois que os outros alunos partiram, ele a chamou novamente para a sala especial. Desta vez, o ambiente parecia diferente. As velas haviam sido rearranjadas e o espaço estava preenchido com uma música suave que vinha de um pequeno rádio no canto. Ivan a esperava no centro da sala, as mãos cruzadas nas costas. Hoje, vamos trabalhar com a energia que você descobriu ontem, disse ele, gesticulando para que ela se aproximasse. Camila respirou fundo e entrou na sala, sentindo novamente aquela tensão familiar. Mas desta vez havia algo mais. Algo que ela não conseguia identificar, mas que a deixava inquieta e excitada ao mesmo tempo. Ivan pegou a pedra azul e a colocou nas mãos dela, envolvendo-as com as suas. O toque dele era quente, firme, mas também incrivelmente suave. Confie em mim, ele repetiu, o olhar penetrando o dela. Camila fechou os olhos e tentou se concentrar na sensação do toque dele, na energia da pedra. Mas enquanto fazia isso, sentiu algo diferente. Uma onda de calor atravessou seu corpo, mais forte do que antes, e quando abriu os olhos, encontrou os de Ivan tão próximos que podia sentir sua respiração. Sinto algo diferente, começou ela, mas sua voz falhou. Ivan não disse nada, mas o silêncio entre eles falou mais do que qualquer palavra poderia. O silêncio entre Camila e Ivan parecia eletrizar o ar ao redor. Ela tentou desviar o olhar, mas os olhos dele a mantinham presa, como se houvesse uma força invisível conectando os dois. O calor da pedra em suas mãos parecia agora uma extensão do toque de Ivan, uma ponte entre o físico e o emocional que ela nunca experimentara antes.
Ivan deu um passo para trás, quebrando o momento, mas não a tensão. Ele soltou lentamente as mãos dela, deixando a pedra em seus dedos trêmulos. Você está pronta para dar o próximo passo? Perguntou ele, sua voz tão baixa que parecia um eco dentro da pequena sala. Camila engoliu em seco, sentindo o peso das palavras. Estava pronta? Tudo dentro dela gritava que sim, mas a vulnerabilidade do momento a fazia hesitar. Estou, respondeu com mais firmeza do que esperava. Ivan sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era algo mais profundo, mais carregado de significado. Ele estendeu a mão para um pequeno recipiente ao lado da mesa e retirou um pouco de areia fina. Em seguida, derramou a areia ao redor de Camila em um círculo perfeito, criando uma espécie de barreira simbólica. Este círculo representa um espaço seguro, explicou ele. Aqui, nada pode entrar ou sair sem sua permissão. É onde você enfrentará o que está dentro de você. Camila assentiu, sentindo uma estranha mistura de curiosidade e ansiedade. Ivan continuou, sua voz assumindo um tom quase cerimonial. Agora, feche os olhos novamente. Deixe que a energia flua, mas desta vez, permita-se sentir tudo o que vier, sem medo ou julgamento. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando se conectar com a energia da pedra mais uma vez, mas desta vez a sensação era diferente, era mais intensa, mais visceral, como se algo dentro dela estivesse tentando emergir. O que você sente? Perguntou Ivan, sua voz suave, mas exigente. É como se algo estivesse se movendo dentro de mim, respondeu ela, sua voz trêmula. Algo que eu não entendo. Ivan se aproximou novamente, suas mãos pairando perto dos ombros dela, mas sem tocá-la. Isso é você, Camila. É o que você sempre foi, mas nunca permitiu que emergisse. Agora, respire fundo e deixe que isso venha à tona. Ela tentou relaxar, mas a intensidade da experiência era esmagadora. Uma onda de emoções atravessou seu corpo: medo, desejo, excitação e uma profunda sensação de liberdade. Quando finalmente abriu os olhos, encontrou Ivan ajoelhado à sua frente, os olhos fixos nos dela. Você é mais forte do que pensa, disse ele, sua voz cheia de convicção. Mas força verdadeira vem de aceitar quem somos, com todos os nossos desejos, falhas e medos. Camila sentiu as lágrimas começarem a brotar, mas não era tristeza. Era como se um peso estivesse sendo levantado, como se finalmente pudesse respirar. Eu sinto isso, mas é tão confuso, admitiu ela, sua voz um misto de vulnerabilidade e determinação. Ivan assentiu, mantendo o olhar firme. A confusão é o primeiro passo para a clareza. Você está no caminho certo. Ele se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a sair do círculo. Quando ela ficou de pé, sentiu o corpo leve, mas ao mesmo tempo carregado de uma energia desconhecida. Ivan pegou a pedra de suas mãos e a colocou de volta na mesa. Terminamos por hoje, mas quero que leve isso com você. O que você sentiu aqui é apenas o começo. O resto depende de você. Camila assentiu, sentindo-se grata, mas também completamente exposta. Havia algo em Ivan que a fazia confiar, mesmo quando tudo parecia um mistério. Ao sair da sala, ela olhou para trás e o viu em pé, observando-a com aquele olhar profundo e enigmático. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. As palavras de Ivan e as emoções que havia sentido continuavam girando em sua mente como um redemoinho. Ela se perguntou o que exatamente ele via nela e por que se importava tanto, mas acima de tudo, ela se perguntou o que estava prestes a descobrir sobre si mesma. No dia seguinte, a rotina parecia monótona em comparação com as noites na academia. Camila ansiava por voltar, embora também temesse o que mais Ivan poderia revelar. Quando a noite chegou, ela estava de volta, pronta para enfrentar mais uma vez o desconhecido. Desta vez,
Ivan a esperava no tatame, sem a habitual formalidade. Ele parecia diferente, mais acessível, mas ainda com aquele ar de mistério que o cercava. Hoje, vamos nos concentrar no movimento, disse ele, gesticulando para que ela se posicionasse. Quero que você coloque tudo isso que sentiu ontem em seus movimentos, sem técnica, sem regras, apenas você e sua energia. Camila hesitou por um momento, mas logo começou a se mover, guiada apenas pela intuição. Seus passos eram fluidos, quase como uma dança, e ela podia sentir a energia crescendo dentro de si, conectando-a a algo maior. Ivan observava em silêncio, seus olhos atentos a cada movimento. Quando ela parou, ofegante, ele se aproximou e colocou as mãos nos ombros dela, segurando-a com firmeza. Isso é o que significa estar presente, disse ele, sua voz cheia de intensidade. Você não está apenas executando movimentos. Você está vivendo. Camila sentiu o coração acelerar, não apenas pelas palavras, mas pela proximidade de Ivan. Ele parecia mais próximo do que nunca, e a tensão entre os dois era quase palpável. Por que sinto que há algo mais aqui? Perguntou ela, a voz hesitante. Ivan ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente dizer: Por que há? O silêncio que se seguiu à resposta de Ivan parecia envolver a sala como uma neblina espessa. Camila sentiu o peso das palavras dele penetrar profundamente, como se tivessem desencadeado algo que ela não poderia mais ignorar. Ela queria falar, mas sua voz parecia presa, incapaz de romper o turbilhão de emoções que crescia dentro dela. Ivan, ainda segurando os ombros dela, inclinou-se ligeiramente, aproximando seus rostos. Os olhos dele, carregados de uma intensidade quase hipnótica, pareciam buscar algo nos dela, uma confirmação silenciosa. Camila, a jornada que você começou aqui não é apenas sobre técnicas de artes marciais ou energia interior. É sobre se permitir sentir tudo o que você realmente é, sem medo ou vergonha, disse ele, a voz baixa, mas cheia de convicção. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater forte contra o peito. Era como se ele estivesse vendo através dela, desnudando partes de si mesma que ela tentava esconder há anos. Mas e o senhor? Perguntou ela, quase num sussurro. O que isso significa para você? Ivan soltou os ombros dela lentamente, mas permaneceu próximo, com um pequeno sorriso melancólico no rosto. Significa que vejo em você algo que reconheço em mim, um desejo de conexão, de significado, algo que muitos ignoram ou temem explorar. Camila sentiu o calor subir por seu rosto. Ela sabia que havia algo mais naquela dinâmica, algo que ambos estavam evitando nomear, mas a tensão no ar agora era tão palpável que parecia impossível ignorar. Então, o que fazemos com isso? Ela perguntou, reunindo coragem para confrontar o que estava ali entre eles. Ivan respirou fundo, desviando o olhar por um momento, antes de voltar a encará-la. Isso depende de você. Não quero que sinta pressão ou obrigação, mas também não vou fingir que não há algo aqui. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez estava carregado de expectativa. Camila deu um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. Eu não sei onde isso vai nos levar, disse ela, a voz trêmula. Mas sei que quero descobrir. Ivan assentiu lentamente, um misto de alívio e hesitação passando por seu rosto. Ele levantou a mão e com delicadeza tocou o rosto dela, traçando com o polegar a linha da mandíbula de Camila. O toque era leve, quase como uma pergunta silenciosa, esperando por uma resposta. Camila inclinou o rosto em direção ao toque, fechando os olhos por um breve momento. Quando os abriu novamente, viu nos olhos de Ivan algo que não podia mais negar. Desejo, sim.
mas também respeito e cuidado. Estamos cruzando uma linha, disse ele, quase como um aviso. Talvez algumas linhas precisem ser cruzadas, respondeu Camila, sua voz firme, mas suave. Sem mais hesitação, ela deu o próximo passo, encurtando a distância final entre eles. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. O beijo era suave no início, hesitante, mas logo se tornou mais profundo, carregado de toda a atenção e emoção que haviam reprimido por tanto tempo. Ivan a segurou com firmeza, mas também com cuidado, como se temesse quebrá-la. Camila, por sua vez, se entregou completamente ao momento, sentindo a energia que sempre pairava entre eles, finalmente encontrar um caminho. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, os rostos próximos, mas os olhos ainda fixos um no outro. Isso muda tudo, disse Ivan, a voz rouca. Talvez seja o que precisava mudar, respondeu ela, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eles ficaram ali, naquele pequeno espaço iluminado por velas, como se o resto do mundo não existisse. O que vinha depois ainda era incerto, mas naquele momento isso não importava. Eles haviam cruzado a linha e, embora soubessem que não seria fácil, estavam dispostos a enfrentar o que viesse juntos. Quando Camila saiu da academia naquela noite, o ar parecia mais leve, como se algo dentro dela finalmente tivesse encontrado paz. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar,